Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o 11º episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery, que chama Su'Kal. E quem é Su'Kal, né? Su'Kal é um outro Kelpiano que está no foco ali da queima, né? Da burn, e a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria comentar que esse episódio, ele tem uma estética bem curiosa, assim, uma estética bem diferente. Ele não se parece tanto, pelo menos metade do episódio que se passa nesse planeta que a gente vai conversar, ele tem uma estética meio de dark fantasy, assim, né? Ele não parece uma ficção científica, né? Ele tem uma certa influência, pelo menos numa cena de umas escadarias que tem ali no episódio, daquele filme Labirinto, né, lá dos estudos do Jim Henson, e me deu muito essa sensação. Mas enquanto o Labirinto, né, ele tinha aquela estética mais por causa das obras do Escher, né, e era uma fantasia que tinha esse lado um pouco mais obscuro, esse lado mais sinistro, mas também era uma fantasia mágica, né? Uma coisa mais, em alguns pontos, mais bonitinha e tal. Aquele filme com o David Bowie, né? E, enfim, tem essa referência. Esse episódio, ele é um dark fantasy mais cruzão, assim, pelo menos tem essa estética, né, de dark fantasy mais cruazona. E o que eu acho curioso, né? E o episódio ainda tem uma outra influência, né? Uma outra inspiração, né? A la Alex Kurtzman, que é aquela série Night Flyers, né? Que é do George Martin, né? O criador ali, o escritor do Game of Thrones, né? E ele também escreveu o livro Night Flyers, que virou série recentemente, acho que é 1 ano, 2 anos atrás, que a gente comentou aqui no canal. Enfim, ele tem um pouco dessa influência, assim, meio também de casa de terror, né? Casa do horror no espaço e tal. Mas por que eu tô falando tudo isso, né? Do que eu tô falando, aliás, né? Eu tô falando que eles descobriram, né, seguindo aquela pista, né, aquele sinal de socorro que eles tinham encontrado de uma Kelpiana, que foi enviado antes da queima, né, antes de todo esse desastre que destruiu todo o cristal de lítio da galáxia. Eles vão até esse local e eles cruzam as informações ali com as informações que eles conseguiram lá de Nivar, né, enfim, o Vulcano, né, e eles falam, bom, então aqui é a origem da queima, né? E, curiosamente, é o mesmo lugar da onde veio o sinal de socorro. Com isso, eles encontram ali é quase que um episódio de holodeck, né? Curiosamente, porque eles encontram uma grande simulação com um único propósito: criar, cuidar, educar uma pessoa, uma criança, né? Porque aquela Kelpiana, que eles tinham falado que ela tá com umas marcas na testa, né? E então aquilo lá é marca de radiação. O Saru fala, não é radiação não, ela tava grávida, né? Então ela tem um filho, né? E esse filho, essa Kelpiana sabe que ele vai viver mais do que ela e que ele vai ficar sozinho nesse planeta, né? E que ela não vai ter condição de acabar de educá-lo, acabar de criá-lo. Então ela cria todo esse sistema de simulação, né, de uma realidade simulada, para proteger e para nutrir e para educar, né, o filho dela. E só que essa criança, ela se desenvolve, aspas, né, ela cresce, pelo menos, ela envelhece dentro dessa simulação sem nenhum contato com nenhum outro ser vivo, a não ser os seres da simulação. O que cria ali um desenvolvimento preso, né? A criança não consegue se desenvolver. Então, apesar dele ser um Kelpian adulto, a mente dele é de um Kelpian criança, né? Então ele age como criança, ele fala como criança, ele tem medos de criança. E é justamente sobre medo que esse episódio fala, porque ele é um episódio que coloca o quanto que o medo controla
a vida das pessoas, né? E que nós temos medo por falta de controle, né? A gente só perde o medo das coisas quando nós temos controle daquilo, né? A gente tem medo de nadar, mas quando tem medo de água, tem medo de piscina, de mar, mas quando nós aprendemos a nadar, nós perdemos o medo daquilo. Por quê? Porque a gente ganha controle daquele ambiente, a gente ganha controle daquilo que nos causava medo. Se a gente tem medo de escuro, depois que a gente entende o que realmente é o escuro e que não existe mal nenhum ali dentro, não existe perigo nenhum ali dentro, nós perdemos o medo do escuro, né? Então o episódio fala sobre isso, espelhado também na história da Tilly, quando ela vai ter a primeira capitania ali da nave, o primeiro momento dela exercendo a função de capitão, né, quando o Saru tem que descer para o planeta. Então ela fica ali na nave, mas a Burnham, com toda a sua, no topo da sua sabedoria, vem e fala: olha, tem um arrebitezinho ali debaixo do braço da cadeira do capitão, né, que a Georgiou usa, ou o Saru usou, eu usei, todo mundo usa, que é justamente quando tá com medo, aperta aquele arrebitezinho ali que faz com que o medo suma, né? O medo pelo menos se dilua. E com isso ela faz com que coloca esse ponto, né, de espelhamento na história do menino, né, do Su'Kal, que ele tem um livrinho lá de histórias tal, que mostra uma estruturinha de pedras. Ele constrói essa estruturinha de pedras meio como uma proteção para esse monstro que ele tem medo, essa criatura que ele tem medo, dessas histórias que ele ouviu ali nesse ambiente simulado, nessa simulação, né? Então, mais uma vez, o quanto nós nos protegemos daquilo que a gente tem medo com esses tokenzinhos, né? Como uma criança usa um ursinho para ir dormir sozinha, né? Então ela consegue controlar um pouco do medo através desse objeto que traz segurança, né? Qual que é essa criatura, né, que ele tem tanto medo, né? É uma criatura das lendas Kelpian, que porque os Kelpians vêm, né, o nome Kelpian vem de kelp, né, que são aquelas algas, né, que eles colhiam ali, né, do mar ali no planeta deles. Então a lenda é que vinha essa criatura do mar ali, saía da água toda coberta de kelp, né, toda coberta de alga, então ele vinha com aqueles negócios pendurado nele, e que era uma criatura muito má, uma criatura que causava medo, né. O episódio ainda fala, um episódio que fala um monte de coisas, né, ele ainda fala que porque o menino é criado ali dentro desse ambiente de cristal, né? Porque o planeta basicamente é um grande cristal de Dilithium, é tudo cristal de Dilithium para todo quanto é lado, né? Então também é a solução ali para a falta de cristal de Dilithium da Federação no momento. Então, como ele foi criado, ele foi alterado ali pelo cristal, da mesma maneira que os cristais são alterados pelo ambiente, né? Onde eles estão. Você pega um cristal, você coloca ele num ambiente, ele começa a herdar algumas características, ele começa a se manchar e tal. Se vocês se lembram lá do filme do Superman Returns, né, o Superman O Retorno, onde o Lex Luthor usou cristais e deixou junto com a Kryptonita para os cristais absorverem ali a características da Kryptonita, e ele cria ali um continente inteiro de Kryptonita, né, para poder lutar contra o Super-Homem. Então tem essa característica, o cristal tem essa característica, né, de absorver o ambiente ao redor. Então, como o menino vive nesse mundo de cristal, o mundo em si acaba absorvendo características do menino, e o menino tem medo, né? Então por isso que é um ambiente também todo darkzão, assim, todo sinistro, né? Todo sombrio. E com isso mostra que o momento da queima foi um momento de grande medo ali que o menino passa, e ele acaba gritando e criando ali uma onda tão poderosa que destruiu todos os cristais de lítio pela galáxia. E ele quase cria outro burn, né, outra queima nesse episódio, quando ele se vê ali contra essa criatura e ele grita, né, e ele acaba gerando uma outra onda menor, de muito menor potência, mas que afeta o pessoal lá em órbita, né, que a Tilly está lá em cima, mostrando que ela realmente não era uma pessoa capaz ali, ou pelo menos não era a pessoa ideal para estar na cadeira de comando, porque no momento que ela tem o comando da nave, ela perde a nave, né? Para quem? Para Osyraa, que aparece ali em busca
do motor de esporos, né? E ela quer a Discovery para ela, porque a Discovery tem esse poder todo de se movimentar, né? Falando em camuflagem, que eu quase falei, a Discovery agora pode se camuflar porque a gente não falou antes, mas simplesmente retrofit, Technobabble, a gente não programou isso, mas a Discovery agora tem o cloak, né? Ela consegue ficar invisível. Mais uma vez, os roteiristas não preparam as coisas, eles tiram simplesmente do cinto de utilidades e falam, eu tenho a ferramenta necessária para resolver a situação. O que mostra aí um certo amadorismo por parte dos roteiristas. Mas voltando, né, no momento que a Tilly perde o poder de camuflagem ali, justamente por essa onda de medo que o menino mandou do planeta, ela é capturada ali pela Osyraa, né? Então, no momento que ela fica visível de novo, a Osyraa pega a nave para ela com uma facilidade imensa. Tudo bem que ela tem tentáculos, a nave da Osyraa tem tentáculos e abraça ali a Discovery, e depois quando eles saltam, né, faz aquela pirueta maluca ali do motor de esporo, a outra nave gira junto e elas são teletransportadas. Parece que é assim que a tecnologia funciona 1000 anos no futuro. Mas, enfim, outro detalhe que eu quero falar é sobre como os diálogos são mal escritos nesse episódio. Porque eles querem mostrar uma pessoa forte, uma pessoa determinada, né? E eles colocam... e eles acham que ser forte, ser determinado, ter controle sobre as suas ações é simplesmente dar respostinhas atravessadas e ser o espertão do diálogo. Então, o diálogo de confronto ali da Tilly com a Osyraa, basicamente são elas na quinta série, uma tirando sarrinho e provocando e dando aqueles jabzinhos de retórica de quinta série uma na outra, né? O que mostra o quanto que esses roteiristas não estão preparados para a cadeira que eles estão sentados, espelhando ali a maneira como a Tilly não estava preparada para a cadeira que ela está sentada. Outra coisa, assim, o episódio em si, ele é interessante de uma perspectiva estética. A parte de produção é sempre, pelo menos, bem feita, mas esses roteiros realmente causam um dano muito grande para a série, né? Deixam a série muito fraca. O problema Michael Burnham, apesar de menor, ainda persiste, né? Porque enquanto o Saru está sentado na cadeira de capitão, tomando decisões e querendo pensar e analisar a situação para tomar a melhor atitude, a gente tem o diabinho ali, o papagaio de pirata Burnham no pescoço dele ali, no ombro dele, falando, mas capitão, olha, capitão. Ela tá o tempo inteiro falando ali e cobrando e exigindo uma ação rápida por parte do Saru, como se, olha, se eu tivesse sentado aí, eu faria melhor, né? E depois, mais pro final do episódio, a gente vê de novo quando o Saru fala, Burnham, você vai ter que fazer tal coisa e eu vou voltar pra nave pra resolver o problema lá em cima e tal. E a Burnham fala, não, você que tem que ficar aqui e tal. E porque a Burnham quer que o Saru... Ela quer voltar pra nave pra salvar o dia, porque é assim que ela pensa, e é assim que os roteiristas pensam, que só a Burnham pode salvar o dia. Então o Saru fica no planeta pra tentar ajudar o menino, juntamente com o Dr. Colbert, que fica com ele. E a Burnham volta, pelo menos sai do planeta, mas não consegue chegar na nave, porque a Discovery e a nave da Osyraa dão a pirueta maluca e somem. Então esse episódio a princípio é um episódio duplo, mas eles não usam a nomenclatura de 1 e 2, né, nesse episódio, porque, sei lá, eles não sabem usar, parece, nessa temporada, porque primeiro eles colocam no primeiro episódio, depois tiram, depois usam o episódio que é o 3, mas o 1 e 2 estão em outra série. Enfim, eles têm uma dificuldade aí de nomenclaturas com números, né, nessa temporada. Então eles estão seguindo essa linha aí. Eu acho que é isso. Eu volto daqui a pouco então com minhas considerações finais e minha nota. Então, Tico, agora é com você. Olá! Então sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo nas Estrelas. E nessa semana de Natal estamos felizmente sendo muito presenteados com bons episódios, né? Bom, então vamos lá começar a comentar sobre o episódio de hoje, né? O episódio 10 do Star Trek Discovery, né? Terceira temporada. Desculpa, episódio 11 da terceira temporada. Mas vamos lá, vamos começar um pouco sobre este episódio.
episódio muito legal, muito interessante, e um dos episódios que eu acho que tem mais parecido, tanto em estrutura, roteiro, estranheza. É um dos episódios, um dos mais próximos e parecidos com o que a gente vê em Star Trek, os originais, né? A série original, né? Dos anos 60, e as novas também, né? De Next Generation e assim por diante. Essa me lembrou muito os episódios clássicos, né? Onde o Kirk, McCoy e Spock, né? O trio, sempre aparece algum problema em algum planeta e eles vão lá, o trio, descer no planeta para resolver tudo, né? Essa é a estrutura básica de basicamente todos os episódios do Star Trek da TOS, né, original. E sempre alguém ficava na ponte tomando conta da nave, né? E sempre tinha algum problema na nave também em órbita. Ou alguma coisa estava travando a nave, ou alguma coisa estava sempre dando um outro trabalho, né? Sempre tinha duas histórias, né, em paralelo, alguma coisa que estava acontecendo no planeta onde o Spock, McCoy e o Kirk estavam lá resolvendo, e em cima normalmente o Scott, né, estava resolvendo as outras coisas, né? Nesse episódio acontece é a mesma estrutura, só que ao invés de Kirk, McCoy e Spock, vai ser Saru, Michael e o médico. E quem vai ficar em cima não vai ser o Scott, vai ser a Tilly. E é isso, essa é mais ou menos essa estrutura, né? Um problema acontecendo na Terra e outro problema acontecendo em órbita, né? Bom, vamos lá então agora falar sobre o episódio em si, né? Então, para o pessoal que não gosta de spoiler alert, né? Vamos lá então. Na festa em si, né, de despedida da Philippa, eles conseguem, eles recebem um e-mail praticamente, né, das pessoas que estavam naquela nebulosa, né, onde teve a origem da queima, né, onde pifou, estragou, quebrou todos os cristais de lítio. Estranho, né, alguém estar lá depois de tanto tempo, né, mas eles descobrem que podia ser o filho, né, daquela médica que estava lá. Então, vamos lá, né, vamos ver o que está acontecendo ali, né. Então eles fazem o rodopeio e vão direto pro planeta, lá para aquela nebulosa, né. Tem alguma coisa lá no meio, né, é um planeta que eles vão lá. E a nave, a Discovery, vai entrando lá na nuvem, né, na nebulosa. E eles não conseguem, né. Eu achei essa cena muito estranha. Eu não gostei dessa parte, porque, uma nave do século 23 com upgrades enormes do século 31 não pode passar por uma nuvem de hidrogênio. Por mais radiação que tenha. E outra, além dos upgrades e tudo mais, a nave tem campos de força poderosíssimos, né? E essa nave não podia, o campo de força não dá conta de uma nuvem? A turbulência é tão grande assim que eles não conseguem dar conta de uma nuvem, mesmo com tanto campo de força e materiais tão poderosos e assim por diante? Eu não gostei dessa parte. Mas beleza, por algum motivo estranho precisava. Discovery não podia passar pela nuvem. Então, beleza. Por questões narrativas. Ok, daí o
o namorado da Michael, que eu esqueci o nome também, precisa ir lá fazer a localização visual, né? Ter o visual do objeto. Ele passa lá pelo meio das nuvens e assim por diante, chega lá no planeta. Mais uma vez também, isso é uma coisa que me incomodou um pouco. Pô, tanta radiação assim, me pareceu estranho e exagerado. Mas tudo bem, vamos deixar isso acontecer. Bom, eles chegam lá, encontram o planeta e assim por diante, e o planeta inteiro é de cristal de lítio, né? Isso é legal, valioso o planeta, né? Vale a pena passar por toda essa nuvem de hidrogênio para ir atrás daquele planeta. Bom, então vamos lá, né? O trio descendo o planeta. E eles descem. Daí, a partir daí, começa um episódio realmente legal e interessante, né? Pelo menos foi pra mim, né? A partir daí começa um episódio de verdade, por assim dizer. Cada um desce mais ou menos distante um do outro, né? De maneira que a gente aparentemente dá a impressão de que eles desceram sozinhos, né? Estão sozinhos, né? Daí a Michael desce como Chapeuzinho Vermelho, né? Chapeuzinho Vermelho, provavelmente por causa do Natal mesmo, né? Muito legal, muito interessante, né? E desce no meio da floresta, né? E em cima tem 2 luas, né? Tudo coisas que aparentemente de órbita não parece ser o caso, né? Não parece ser um planeta florestal, né? Parece ser um planeta totalmente desértico, né? E cheio de cristais, né? Também, e assim por diante. Daí a roupa tá toda diferente, vermelho, né? Um casaco vermelho, bonito, né? Assim por diante. Daí chega o médico, e tudo bem, legal. Só que ele tá com ele, só que de uma outra espécie, né? Ele tá com... Obviamente, para ser um alienígena, basta mudar um pouquinho o nariz e a orelha e pronto, já é uma outra espécie, né? Eu, por exemplo, sou de outra espécie, não sou um ser humano. Daí a Michael também, né? A Michael agora é trio. Isso me fez perder fez com que eu pensasse uma coisa que eles perderam essa oportunidade, né? Pô, já pensou? Mesmo que fosse de relance, assim, mesmo que fossem comentários ou coisas muito por cima, assim, mas seria muito legal a Michael, por ser trio, tem o vermezinho lá, né? E o vermezinho tem acesso a pessoas anteriores, né? Seria legal ela ter essa experiência, né? Até um motivo para, por exemplo, num episódio futuro, falar lá com a Dira, falar, nossa, agora eu te entendo muito melhor agora, e assim por diante, né? Sei o que está passando, e assim por diante, né? Seria uma experiência muito legal, muito interessante, né? Mesmo que, não tem tempo para desenvolver esse tipo de coisa, mas seria legal, pelo menos, dar uma palhinha, né? Dar esse comentário do tipo, nossa, quantos pensamentos, quantas pessoas estão na minha cabeça e assim por diante, né? Alguma coisa do tipo. E uma das partes mais legais, um dos pontos altos, se não for o ponto alto, por assim dizer, do episódio, é o Saru, né? Que também mudou de espécie, obviamente, como a gente já estava esperando, né? Ele é humano. Eu achei muito legal mesmo. É muito legal o Saru como humano, né? O ator sendo ele mesmo, sem precisar da máscara, né? Bom, vamos lá então. Uma outra coisa interessante também é que, andando um pouquinho mais, eles chegam numas ruínas, né? Numas ruínas com umas escadas e assim por diante. Imediatamente, quando eu olhei para essas ruínas, me fez lembrar aquelas pinturas do artista Escher,
né, que faz umas pinturas, uns desenhos em grafite e tudo mais muito legais, paradoxos, né? Por exemplo, que é exatamente a pintura que me fez lembrar dessa cena do Star Trek, por exemplo, um monte de escadas, né? Onde tem uma pessoa descendo uma escada aqui, daí tem outra descendo, subindo o lado contrário da mesma escada, né? E assim por diante, né? Uma pessoa andando aqui em cima e outra embaixo, e assim por diante. Outra pintura muito legal, muito interessante, por exemplo, aquela da água, né? Que vai descendo, depois vira um pouco à direita as coisas, e a água sobe, continua descendo e assim por diante, né? Faz aquele caminho infinito, né? Muito legal, muito interessante a proposta, e eu gostaria muito de ter visto nesse episódio. Tá aí mais uma oportunidade perdida, na minha opinião, né? Porque teria sido legal se não fosse só uma mera referência, né? Poderia ser uma referência mais legal, mais interessante, e que faria total sentido para essa cena maluca que está acontecendo, né? Por exemplo, seria legal, por exemplo, a Michael tá andando num lugar, de repente ela aparece aqui e tá ao contrário das outras pessoas e assim por diante, né? Tem uma cena que faz que é um pouco isso, né? Que é, por exemplo, ela tem uma cena de perseguição, ela cai e na verdade ela acaba caindo para cima, né? É legal essa cena, mas seria legal uma coisa mais coerente com a maluquice que estava ali, né? Como, por exemplo, está andando, daí você vira à direita e daí cai aqui, alguma coisa assim, né? Algo meio que nem o jogo Portal. O que está acontecendo ali nesse lugar, né? Aquela médica, cientista, fez um monte de programas, de certa forma também para criar os filhos, porque ela estava morrendo e assim por diante. E os programas aumentam muito suas diretrizes, talvez, também é meio corrompido e assim por diante, né? Tem problemas. E todo o mundo que a criança cresceu, né, é um programa. Tanto é que ela fala o tempo todo, você é um programa, e assim por diante, né? E é muito legal quando a Michael entende a esperteza da Michael nesse aspecto, nessa cena eu gostei, eu achei muito legal. Ela fala, você é um programa? Sou. Né? E começa a falar com ele, assim por diante, né? Falar a mesma língua do louco, né? Por assim dizer. Para de certa forma trazer ele para a sua realidade, assim por diante. Uma coisa que eu achei legal aqui também tem um monstro, né? Por assim dizer, que é muito legal, muito bom. O efeito especial desse monstro é muito bem feito, gostei muito. Ele é uma espécie de Kelpiano e Parallax, né? Vocês lembram do Parallax do filme Lanterna Verde? Aquele de 2011, eu acho. É literalmente uma mistura de um Kelpiano com o Parallax. É isso. E é muito legal, gostei muito desse bicho. Mas aí, um pouco mais adiante, tem uma cena que eu não gosto muito. Não gostei do motivo pelo qual a queima aconteceu. Né? O que aconteceu? Tem esse Kelpiano que foi criado por programas, por assim dizer, né? E ele meio que, de certa forma, fica fugindo desse monstro, né? Que é o piano Parallax. Tem uma cena que eles se encontram, né? E esse monstro fica ameaçando ele e assim por diante. E o que é o piano, ele meio que dá um berro, não, alguma coisa assim, e lança uma energia muito forte, né? E é mais ou menos isso que aconteceu na queima, né? Putz, eu não gostei disso. Me parece, sabe, não faz sentido nem para este universo, assim, nem para o que a gente está mostrando aqui no Star Trek, esse tipo de coisa. É uma coisa não plausível mesmo para
para o que a gente está vendo de Star Trek e assim por diante, né? Uma coisa que seria muito legal, que eu pensei que, putz, isso sim seria uma boa ideia, né? Por exemplo, tem uma nave, eles chegaram lá por meio de uma nave, alguma coisa assim. Seria legal se tivesse um vazamento ou alguma coisa no reator da nave que estivesse, por ser um reator super poderoso e assim por diante, e tem os cristais de lítio, né? Seria muito interessante se tivesse algum tipo de vazamento ou algum problema e esse reator estivesse emitindo radiação, esse tipo de coisa, e o planeta, por ser de cristal de lítio, assim por diante, está fazendo ressonância e amplificando muito o problema desse reator, né? Isso sim, esse tipo de coisa seria muito legal, muito interessante de que se fosse resolvido, né? E também poderia dar o motivo pelo qual tem esse mundo maluco que está acontecendo, né? Talvez esse reator com a ampliação do cristal de lítio, assim por diante, poderia estar até distorcendo o tempo e espaço, assim por diante, né? Mas eu não gostei muito dessa questão de que é o piano. Eles estão tendo problemas de radiação e assim por diante, e eles precisam sair. Daí tem uma discussão, blá blá blá, quem fica, quem vai, quem vai se sacrificar e assim por diante, blá 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 blá. O médico e o Saru ficam e a Michael volta. A Michael volta com o namorado dela e eles vão para Discovery. Em paralelo a isso tudo, essa era o que estava acontecendo lá no planeta, né? Em órbita, a Tilly estava enfrentando aquela união de Orion e tal, essas coisas. E agora eles voltaram com uma nave muito maior, muito mais poderosa, né? Uma nave tentacular, né? Daí eles conseguem render a Discovery, travam, né, a nave, assim por diante, e rendem os Stamets e tudo mais, né? Gostei muito de toda essa cena deles rendendo a nave e assim por diante. Lembra outros episódios de Star Trek, né, onde a nave também era rendida e assim por diante. E obviamente eles vão recuperar na lábia, né? Não só na lábia, mas na esperteza, né? Eles vão fazer alguma coisa para resgatar a nave, né? Espero que isso também aconteça no próximo episódio. E também achei muito legal, muito interessante a Tilly nesse episódio. Ela estava muito mais segura e tudo mais. Estranho, porque a gente realmente também não vê o processo de crescimento da Tilly, né? Ela, numa cena, o tempo todo é insegura, sentou na cadeira do capitão, pronto, ficou totalmente segura, né? Frente a frente o inimigo e assim por diante, né? E é isso, assim, E o inimigo também, depois que rendeu a Tilly, né? E a Tilly enfrenta ela falando: eu só saí dessa cadeira morta e assim por diante, né? Me pareceu muito fraca a outra, né? Vamos lá, em muitos filmes e séries a Tilly teria levado um tiro, né? Ou pelo menos não teria saído da cadeira tão bem assim, né? Logo quando a Michael sai da nuvem para entrar na Discovery e a nave da coisa lá rodopiam juntos e somem. Putz, agora ambos, Discovery e a outra nave, estão controlando o motor de esporos, né? E agora a gente sabe que muito provavelmente eles vão para cima com tudo em cima da Federação, né? É isso que eu tinha para dizer sobre esse episódio. Eu acho que já falei bastante, né? 24 minutos praticamente. É isso que eu tenho para dizer para hoje. Que nota eu vou dar? Vou dar 3,75 para esse episódio. Realmente eu gostei bastante desse episódio, com estruturas muito parecidas com TOS, com estranheza, com coisas novas, com coisas
complexas, né, e assim por diante. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e a gente se vê no futuro. Feliz Natal para todos. Bom, é isso aí. Muito obrigado, Tico. Vamos lá. Enquanto eu tenho ali, eu tô numa balança. Enquanto eu gosto de algumas coisas desse episódio que eu achei bem interessantes, outras eu simplesmente odeio, né? Eu acho os diálogos muito ruins, muito amadores. O roteiro em si eu acho muito amador no geral. Mas eu gosto dos temas que eles colocam, né? Esse tema da criança com medo, né? E espelhado ainda na Tilly, porque a Tilly é uma criança, né? Ali na capitania da nave, né? Ela não tem ainda o controle, ela não tem como ser protagonista naquela situação, porque ela não tem as ferramentas da experiência que são necessárias para aquela situação. Em contrapartida, a experiência só se adquire fazendo, né? Então tem essa ideia aí de controle e de ganhar controle e de perder controle perante ao seu medo, né, e de enfrentar o seu medo. Isso eu gosto dessa estética Dark Fantasy. Não sei se é a melhor estética para estar em Star Trek, mas eu gosto de estranhezas em Star Trek. Eu gosto de planetas estranhos, eu gosto de coisas estranhas. Eu acho que ficção científica é sobre coisas estranhas, né? Se fosse sobre coisas comuns, não seria ficção científica, né? Seria, sei lá, uma história realista. E não é o que a gente vem ver. A gente quer justamente ver coisas estranhas. Então eu gosto disso. Mas eu fico em dúvida sobre a nota desse episódio. Então eu vou bem na média. Eu vou dar 2,5 estrelas, porque eu achei um episódio bom em algumas coisas e péssimo em outras. Então eu vou ficar na média. Vamos ver como é que essa história vai acabar na semana que vem. Então, por hoje é só. Muito obrigado por nos aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.